Olá, amigos do Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Eu estou aqui no Skype com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos. Boa tarde, Valdomiro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Letícia, boa tarde aos ouvintes do Notícias Agrícolas, aproveitando, desejando um belo 2020 para todos, com saúde e paz. Valdomiro, eu queria saber de você como que você está vendo esse cenário agora de começo de ano para o mercado de suínos. O mercado iniciou-se o ano dando uma surpresa bastante negativa aos produtores. Há uma pressão baixista de preços nominais do suíno vivo no momento, números até de 6% a queda nesses últimos 10 dias. Isso traz alguma intranquilidade ao produtor, que esperava que nesse início de ano, em função da grande venda de animais ocorridas no mês de dezembro e também na redução do peso, nós tivéssemos uma outra maneira de atuação do mercado. Entretanto, a gente tem observado uma queda nos preços nominais nos últimos dias. E há também a questão de redução de animais para abate, que também contribuiria para uma manutenção de preços e também essa baixa foi uma surpresa? Foi uma surpresa e em decorrência disso mostra ao produtor uma certa preocupação e que essa redução de oferta que a gente estava imaginando manteria os preços. A nossa pergunta que nós estamos fazendo no início desta semana, se realmente caiu muito o consumo. E agora, nas próximas horas, nós estamos verificando se realmente houve uma queda, já que é uma semana favorável, porque na última sexta-feira, nos últimos 2 dias, quinta e sexta, foi a entrada da massa salarial. No nosso modo de entender, era para o mercado de manutenção. Certo, Valdomiro. E você tinha comentado agora há pouco a respeito de uma queda, então, de até 6% no valor nominal em relação ao que era praticado no final do ano passado. Quais eram esses valores, né? Quanto que está a arroba do suíno hoje, né, essa semana, e quanto que estava no finalzinho do ano? No finalzinho do ano, nós chegamos a comercializar preços aqui na região de Campinas a R$ 120 a R$ 122 a arroba. Nesse momento, nós estamos praticando um preço máximo de 117 e já há mercado já sinalizando preço mínimo bem abaixo disso, até em R$ 114, continuando a pressão para a semana. Isso vai de contramão em relação a custo de produção, né, Letícia? Nós estávamos trabalhando com um custo de produção com uma certa rentabilidade. Essa rentabilidade está sendo comprometida em função da alta do milho, hoje posição de até R$ 52 a saca de 60 quilos para a região de Campinas. Isso nos dá uma perda na relação de troca. O mínimo de relação de troca é que uma arroba possa comprar 2,5 sacas de milho. Nesse momento, nós estamos conseguindo comprar apenas 2,15 sacas de milho. Se nós olharmos o preço, a relação ideal, que seria acima de 2,5, vezes R$ 52 a saca de milho, nós estaríamos falando um preço da arroba de R$ 130. Esse preço sequer nós conseguimos atingir no final do ano passado em 122. Certo, então isso significa que a margem de lucro do suinocultor está bem estreita no começo desse ano. Para nossa surpresa, ficou estreita e preocupa, já que também há uma campanha, não da mídia especializada, que é o caso de vocês, mas da mídia aberta, botando a culpa no consumo de carne e de proteínas animais. Esse é um desserviço que está comprometendo o consumo, que pode comprometer a rentabilidade do setor. Entendi. E aí, com essa margem de lucro ainda mais baixa, como que você vê a questão dessa perspectiva de escassez de milho agora nesse começo de ano? A nossa perspectiva é que nós teríamos fôlego para pagar esse milho, essa soja nesses patamares, porque nós estamos acreditando ainda em 2020 que seja um ano favorável para a proteína animal, em função da possibilidade do mercado chinês consumir e importar bastante carne brasileira. Essa expectativa continua.
Entretanto, vai depender também da questão macroeconômica. E aí a gente também está com uma expectativa boa, porque a gente observa que a macroeconomia brasileira está dando sinais de reação. Isso significa que nós vamos ter mais brasileiro empregado e com maior renda. Renda significa aumento de consumo de proteína animal. Por isso que, tendo um consumo adequado internamente e uma possibilidade de aumentarmos as exportações, já que nós batemos recorde no mês de novembro e dezembro, com uma possibilidade boa também de manter esses números para 2020, tudo indica ou indicaria que o mercado de proteína animal seria bastante interessante para a suinocultura brasileira, para a bovinocultura e para a avicultura. Nós estamos analisando que essa situação ela é pontual para os primeiros dias de janeiro. Estamos entendendo que ali na frente esse mercado vai mudar. E tem a perspectiva assim de quando, né, por exemplo, a primeira semana de fevereiro ou após o carnaval, a gente pode criar alguma expectativa a respeito de um prazo? Eu acredito que tem duas situações. Se o mercado chinês, em função do dia do chinês, a partir do dia 25 de janeiro, voltar a buscar carne brasileira, esse mercado reage mais rápido. Se depender do mercado só interno, tradicionalmente a gente fica travado entre janeiro e até fevereiro. O carnaval é praticamente na última semana de fevereiro. Então, acho que o ponto de equilíbrio seria isso. Caso o mercado chinês abra com bastante ênfase agora, nós vamos ter um período mais curto de pressão. Se ficarmos ainda dependendo do mercado interno, talvez nós vamos ter um estrangulamento até o carnaval. Certo, Valdomiro. Eu deixo para você esse espaço agora, para você deixar alguma mensagem para o suinocultor. Quais são os próximos passos que ele deve tomar diante dessa perspectiva? A informação é cautela, como a gente sempre vem falando, cautela. Nós fomos induzidos a ter um otimismo, às vezes exagerado no ano passado, em função dessa abertura do novo mercado, mas ainda a gente sente que o mercado não está definido. Ele está ainda muito instável, depende de vários fatores. O que a gente indica ao produtor, cautela, vá melhorando a sua granja do que foi tudo estragado o ano passado, o ano retrasado, em função da pouca margem de lucratividade. Olhe um pouco a parte genética, a parte nutricional, os equipamentos e instalações. Ainda não há uma grande luz para que a gente aumente o volume de produção. Aumentar a produção, aumentar a oferta no mercado que ainda não está muito coeso, eu acho que aumenta o nosso risco em demasia. Muito obrigada, Valdomiro. Eu agradeço a sua presença com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Letícia. Um abraço e bom trabalho. Muito obrigada. Bom, estivemos aqui com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, e ele explicou para a gente que agora, nesse começo de ano, os preços para os suinocultores estão bastante pressionados e que foi uma surpresa, né? Que seria uma tendência de alta, já que há poucos animais para abate, mas, infelizmente, os preços estão em leve queda. Segundo ele, os valores chegam a ser até 6% menores do que estava sendo praticado no final de 2019. Com isso também tem o custo de produção que está mais alto, então a margem de lucro do suinocultor está ficando cada vez mais estreita, mas segundo o Valdomiro, mais para o final de janeiro, a China deve voltar a intensificar as importações de carne suína aqui do Brasil e no começo de fevereiro ou até o carnaval, o mercado interno aqui no Brasil também deve começar a ficar mais aquecido. Eu agradeço a audiência de vocês. Até a próxima.